Peguem suas Bíblias em nome de Jesus. Nós vamos estar recebendo de Deus, irmãos, um ensino dos céus. Amém, queridos? Deus tem algo para nossas vidas. Eu gostaria que você pegasse seu caderno de anotação, pegasse a sua Bíblia. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Glória. Estou feliz de ver os irmãos essa terça-feira, queridos. Estava preocupado se a igreja ia lembrar do dia, né? Oh, glória a Deus. Feliz de todos estarem aqui. Amém? Nós vamos estar lendo Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 7. Vocês estão bem, irmãos? Vamos ler o que está escrito aí, queridos. A epígrafe do texto diz: a escolha dos 12 apóstolos. Tendo chamado os seus 12 discípulos, lhe deu Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, e nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurei as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Vamos ler só mais um versículo. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expeli demônios. De graça recebestes, de graça vos dai. Amém? Procura alguém do seu lado aí, irmão. Diga para ele assim: nós vamos falar sobre a base da paternidade espiritual. Amém? Então, o que é a base da paternidade espiritual aqui, irmãos? Nós vamos ver que Jesus, ele vai levantar agora filhos, para que esses filhos agora vão crescendo na graça, no conhecimento, e eles sejam os futuros pais das igrejas. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Abra comigo em Efésios, capítulo número 2. Efésios, capítulo 2, versículo número 20. Edificado sobre fundamento de Jesus. Está escrito isso, irmãos? Tem certeza? Está escrito sobre o fundamento de quem? Vamos ver, irmãos. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Amém, queridos? Olha para o teu irmão, diga para ele assim: a igreja precisa ser edificada através de você, irmão. Amém? Então, muitas vezes nós estamos esperando muito em Deus naquilo que é já para nós estarmos fazendo. Amém, queridos? Vocês estão aqui, irmãos?
Quem aqui tem filho? Levanta a mão. Então vou escolher alguém se pronuncia aí. Vou perguntar para o Mondinho, vai. Para que você está criando seus filhos, Mondinho? Para que você está criando seus filhos? Para que você está criando? Qual a finalidade da criação dos seus filhos? E seja o quê? Seja o quê? Quando crescer? Quer que vive lá com uns 40 anos na sua casa? Não. Que mais? Vamos lá. Para que... Vamos lá, irmã Rosa. Para que a irmã Rosa está criando seus filhos? Para que é? Eu sempre falo que os irmãos ficam me enrolando para dar resposta, né? Vamos lá. Pastora Monique, para que a pastora está criando os seus filhos? Vamos resumir aqui, ser bem prático. Quem aqui tem filho homem aqui? Levanta a mão. Quem está criando filho homem para ficar dentro da sua casa aí? Ninguém, não é? Você está criando um filho para que ele seja futuramente um pai. Amém, queridos? Vocês estão aqui, irmãos? E quem tem filho ou mulher aqui? Nós criamos filhas para futuramente ser boas mães, donas de casa. E todos eles servos do Senhor. Mas quem está criando os filhos e não ensina nem fazer comida e não deixa lavar louça, não está criando filho para nada. Está tudo errado. O coitadinha vai sujar a unha, coitadinho vai manchar a mão de gordura. Está tudo errado, irmão, está tudo errado. A gente cria filho, irmão, para verdadeiramente, futuramente ser pais e mães competentes. E se você fracassar, a culpa é sua lá na frente. Se lá na frente sua filha não saber cozinhar e lavar uma louça e lavar uma roupa, a culpa é sua, que você fracassou na missão. Se o seu filho não sabe ser um bom marido, respeitar a mãe e respeitar a família, você fracassou também. Então nós criamos filhos na unção de paternidade para que eles cresçam e sejam melhores do que nós. Vocês estão aqui, irmãos? Jesus sempre nos criou e nos gerou para que possamos ser melhores do que Ele. Pastor, que loucura é essa? Obras maiores do que essas que vocês estão vendo, vocês farão. Aleluias. Fala para o teu irmão assim, Jesus nunca tirou o sofrimento da sua vida, irmão. E não vai tirar as provas. Diga, porque através dessas lutas que Ele vai tirar filho mimado e vai criar filho abençoado. Aleluia. Porque o filho, quando crescer, ele vai também ter unção de paternidade para que ele gere filhos também abençoados. Aleluias. Vocês estão entendendo, irmãos? A igreja, ela tem a unção da paternidade para que a gente possa gerar filhos na fé. E para gerar filhos na fé, não é coitadinho, coitadinha, não é tadinho. Estão entendendo isso, irmãos? Eu queria que ficasse muito claro isso aqui. Oportunidade em púlpito, oportunidade nos cultos, na igreja, não é, irmãos, para poder agradar ninguém. Ah, tadinha, a irmã chegou agora, o irmãozinho, vou dar uma oportunidade para ele para alegrar o coração dele. Está errado, irmão, não é isso. Você está estragando o filho. Porque quando você não der a oportunidade, ele vai ficar bicudo aí na nave da igreja. E vai querer sair para ir para outro lugar. Aleluia. Fala para o teu irmão, então deixa de ser mimado, irmão. Diga, quiser um microfone, você vai pegar um para você levar para sua casa. Tem oportunidade de pregar no ponto de ônibus, não prega. Tem oportunidade de pregar na casa, não prega. Tem oportunidade de pregar no trabalho, nos vizinhos, não prega. Aí quer vir aqui na igreja e fica bicudo se não tem oportunidade. Então isso não é paternidade, irmão. Isso é filho mimado, que não vai crescer e vai querer ficar por todo o tempo sentado no banco e tomando comida na boca. Vocês estão aqui, irmãos? Fala para o teu irmão assim, tem uma multidão de pessoas esperando você crescer, irmão. Diz, porque essa igreja vai ser edificada sobre a sua vida. O fundamento, irmãos, a pedra angular é Cristo.
Mas nós vamos ser edificados sobre a rocha e a igreja vai crescer em cima disso daí. Amém, queridos? Vocês estão aqui, queridos? Fala para o teu irmão, está ofendido? Não, né, irmão? E nem triste, pelo amor de Deus. Você tem que se alegrar. Quando a pancada vier, você pode até fazer, ai, assim, ai, glória. Ai, aleluia. Entendeu, irmãos? Porque é dessa maneira que Jesus vai nos ensinar. Amém, queridos? Fala para o teu irmão, se alegra nas provações, irmão. A Bíblia diz que Deus só corrige quem Ele ama. Então, irmão, se nós somos filhos de Deus, o Senhor vai nos corrigir. Quando a gente não recebe a correção, porque nós somos bastardos, não somos filhos. Mas quando nós estamos na qualidade de filhos, então o Senhor vai nos corrigir. Amém? Fala para o teu irmão assim, quando você não aceita a correção, diga, é porque você não quer estar debaixo da unção do Pai. Amém? Jesus veio nessa terra como quem? Como filho. E em tudo obedeceu o Pai. Irmãos, em tudo Jesus dizia, eu só estou fazendo o que o Pai mandou. Eu só estou fazendo o que o Pai mandou. Aquilo que o Pai me ordenou, eu estou fazendo. Eu só faço o que o Pai mandou. Ele é submisso em tudo. Ele está debaixo da autoridade do Pai aqui na terra. Por que ele está assim debaixo da autoridade? Porque ele se despojou de toda a sua glória. Ele estava debaixo da cobertura do Pai. E somente pela cobertura do Pai, ele pôde operar as obras de Deus na terra. Você está aqui, irmãos? Fala para o teu irmão assim, Jesus, ele não veio revestido em glória. Ele se despojou de toda a sua glória. Ele veio como eu e você. Vulnerável, frágil, homem de dores, homem desprezado. Mas era alguém que era extremamente espiritual. E debaixo da autoridade do Pai, ele operou grandes obras aqui na terra. Aleluia. Fala para o teu irmão assim, Jesus está dando um exemplo. Que é possível viver em santidade e fazer a obra de Deus na terra. Aleluias. Abra sua Bíblia, irmão, 2 Coríntios, capítulo número 12. Segunda Coríntios, capítulo 12, verso 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência dos sinais, prodígios e poderes miraculosos. Amém, queridos? Fala para o teu irmão assim, as credenciais do apostolado. Irmãos, quando fala esse nome apóstolo, todo mundo pensa assim, é só um grande líder, é um grande homem de Deus, é alguém que tem aí centenas de ovelhas. Não, irmãos, todos nós somos apóstolos de Deus. Eu vou dizer de novo, todos nós somos chamados para o apostolado. Olha para o teu irmão e diga assim, os discípulos de Jesus foram levantados como apóstolos. Por quê, irmãos? O que significa a palavra apóstolo? A palavra após é tirar para fora. Amém? Quando nós estamos debaixo, de uma cobertura, a gente vai ser tirado para fora. Então a palavra apóstolo é colocado para fora, é enviado para fora, é enviado para uma missão. Amém, queridos? E o Senhor nos chamou para sermos igreja fora daqui da igreja. Amém? Eu escutei uma palavra hoje que eu confesso que igreja que eu fiquei impactado com isso aqui, irmão. Porque a gente tem o costume de perguntar, quem veio buscar Deus, não é? Eu vou perguntar aqui, vai. Quem veio buscar Deus? Levanta a mão. Levanta a mão, quem veio buscar Deus aqui. Aí quem veio buscar Deus, onde é que você estava sem Deus? Agora, quem veio com Deus? Amém, queridos? Então a gente não veio buscar Deus. A gente veio com Deus adorar o Senhor e sermos mais cheios da sua presença. Amém, queridos? Pega a sua Bíblia, por gentileza, aí. Vamos abrir mais um texto bíblico. 1 Coríntios, capítulo número 9, verso 2. Se não sou apóstolo para outrem,
certamente eu sou para vós outros, para que sois no seio do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que interpelam é esta: não temos nós o direito de comer ou beber? E também é nós de acompanhar a uma mulher ou a irmã e fazer os demais apóstolos fazer os demais apóstolos, irmãos do Senhor e Cefas, né? Então, o que Pedro está dizendo aqui? Eu não sou diferente dos demais apóstolos. Eu não sou diferente de Pedro, eu não sou diferente dos demais apóstolos, mas cada um foi chamado para uma missão. Amém, queridos? Fala para o teu irmão assim, cada um foi chamado com uma missão aqui na terra. Amém, queridos? Todos nós somos apóstolos, mas cada um tem um chamado, né? Um vai ser chamado mais no ensino, outro vai ser chamado mais, né, de uma maneira para ser usado na cura, outro vai ser chamado de uma maneira para ser evangelista, e cada um vai ter um chamado mais evidente no seu chamado, do seu apostolado. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra comigo, irmãos, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo número 12. Primeira Coríntios, capítulo número 12. Verso número 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, e em segundo lugar, profetas, e em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, e depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Amém, queridos? Eu vou ler aqui, irmãos, só para ter um entendimento melhor aqui, ó. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todas em outras línguas, interpretam-nas todos, entretanto procurai com zelo os melhores dons. Amém? Olha para esse irmão do teu lado e diga para ele assim, quem dera você tivesse todas as credenciais apostólicas. Pergunta para ele, você tem buscado por qual delas? Aleluia! Oh, glória! Por qual dessas credenciais você tem buscado aí, queridos? A Bíblia diz que nós temos que buscar com zelo, diligentemente os dons espirituais. E muitas vezes, irmãos, por nós queremos somente, irmãos, sermos meninos da fé e ficar vivendo uma vida mediana, nós não nos lançamos, irmãos, com ousadia para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vocês estão aqui, irmãos? Glória a Deus. Fala para o teu irmão assim, em muitas áreas já era para você ser mestre e ensinar com excelência. Amém, queridos? Em muitas áreas já era para você dar aula, ensinar, ser mestre. Só que em vez de nós ensinarmos e darmos aula, nós ainda estamos tropeçando. Aí o Senhor está dizendo, sabe o quê? Quem dera que todos pudessem viver debaixo dessa credencial. Que todos pudessem ter o zelo e viver os dons do Espírito. Porque são eles que nos habilitam e nos capacitam. Amém, queridos? Vocês estão aqui, irmãos? Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia aí, irmãos. Nós vamos ler mais um texto. 1 Coríntios, capítulo número 4. Fica tranquilo que depois nós vamos amarrar os textos, tá, queridos? Nós vamos ler a partir do versículo número 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar,
como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo a vós, sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Dá uma paradinha aí. Quando alguém começa a falar mais alto no metrô e fala de Jesus, o que as pessoas olham e faz o quê, irmãos? Quem não é cristão fala o quê? Já começou esses doidos aí. Sim ou não, irmãos? Aí os crentes ficam quietinhos, dá uma ajeitadinha na roupa, fica lá, todo bonitinho, fazendo cara de paisagem como se nada tivesse acontecendo. E a pessoa que está lá pregando fica lá muitas vezes servindo de chacota, e as pessoas até comentam com o crente, falando, você viu essas pessoas? E fica incomodando os outros no trem. Isso é mesmo. Aí Paulo está dizendo, por isso que a gente que se levanta no chamado apostólico, nós somos considerados como pessoas desprezíveis, fracas. Vocês estão vendo isso aqui, queridos? Vamos ler aqui. Até a presente hora, versículo 11, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. E quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos a conciliação. E até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos dar uma bronca, para vos admoestar como que? Filhos. Amém, queridos? Como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Olha que tremendo aí, irmãos. Cadê os pais aí? Eu vou pedir para que os filhos não fiquem bravos comigo, irmão. Porque às vezes a gente, como pai, já passou muito por isso também, né? Quantos pais já chegou cansado em casa aí, do serviço, cansado ali, quebrado, dor nas cordas, na titela, dor no pé, dor em todo lugar, dor de cabeça. Aí você chega lá, né? Tem louça suja, tudo para fazer, a casa numa bagunça e os filhos no sofá assistindo televisão e mexendo no celular. O pai tem prazer disso? A mãe tem prazer disso? Qual o sentimento que você tem? O sentimento que a gente tem, irmãos, e isso precisa ser notório, é de uma ingratidão. É de alguém que não está entendendo aquilo que você está passando. Entende isso aqui, queridos? Vocês estão aqui, irmãos? Quando eu era pequeno, minha mãe dizia assim, ó, tá dando hora do seu pai chegar. Toalha, pega a roupa, chinelo, espera o seu pai, ele está chegando. Eu dizia, não, eu quero brincar de videogame. Minha mãe dizia, não, desliga isso aí agora, pega o chinelo, a toalha, a roupa, espera o seu pai na porta. Quando ele chegar, pergunta se ele está bem, se está cansado. Aí um pegava a bolsa de um lado, outro pegava o sapato, outro pegava não sei o quê, e ia acompanhando meu pai até o quarto e escoltava ele até o banheiro para ele tomar seu banho. Eu aprendi desde pequeno, irmãos. Só que depois, quando eu fui tendo minha família, muitas vezes eu vi, irmãos, e eu dizia, puxa vida, aquilo que lá atrás, né, era honra, hoje eu fico desesperado muitas vezes em casa porque parece que tem um cachorro chegando em casa. O Manteiga é mais bem recebido muitas vezes do que eu. Todo mundo diz, ai, que bonitinho, Manteiga, Manteiga. Aí o pai chega. Irmão, não é desabafo, eu estou falando de paternidade, eu estou falando sobre realidade dos dias de hoje. E eu muitas vezes não culpo os jovens de hoje porque nós falhamos na criação. Nós deixamos de fazer nosso papel. Então, queridos, presta atenção nisso aqui. Eu estava vendo hoje sobre a diferença do tempo de hoje. Eu estava vendo lá um filme e eu falei, meu Deus, é realidade isso aí. Eu não consigo falar por mensagem no WhatsApp, eu preciso ligar. Eu tenho dificuldade. Se eu for falar alguma coisa por mensagem, é só se não for importante. Se é para deixar lá e não ter muita importância de receber aquilo na hora. Mas se é uma coisa importante, eu não consigo mandar mensagem e a pessoa não vê na hora.
Se eu mando a mensagem é importante, eu já ligo na hora, ligo, até a pessoa ver a mensagem. E eu tenho esse costume porque para mim é muito dinâmico isso, né? A minha geração foi acostumada a ligar e falar com a pessoa na hora. Mensagem é para essa geração. Irmão, pode perceber isso aqui. Aí quando você vê alguém ligando para alguém é porque é velho. Não pegou aqui, né? Ligando para alguém, aí você ainda fala assim, por que você não atende? É porque é da minha geração. Os jovens, né? Até, eu não vou olhar para cá, assim, está assim no status. Só liga se estiver morrendo. Não vou olhar para cá. Mas é essa geração. Eles só se falam por mensagem. Mas nós temos uma outra cultura. Mas existem coisas, irmãos, que precisam ser estabelecidas, por mais que se mudem o tempo, as estações. Aleluias. Glória a Deus. Então, irmãos, presta atenção nisso aqui. Quando nós começamos a entender sobre paternidade, e nós estamos falhando, irmãos, em fazer com que verdadeiramente os filhos na fé cresçam e desenvolvam a salvação, nós vamos ver que esses filhos vão sofrer lá na frente. Aleluias. Olha para o lado aí, dá uma olhadinha, 360 graus aí. Essas pessoas que vocês estão olhando e você se sente como, irmãos? Você tem responsabilidade para cuidar dessa pessoa espiritualmente? Ou você se sente aí, né, como alguém aí na tutela dessa pessoa? O que é tutela? É ter o tutor, você se sente totalmente incapaz e você precisa de alguém cuidar de você. Irmãos, quando a gente se sente totalmente incapaz e não tem condições nenhuma de realizar nenhum tipo de serviço, a Bíblia diz que nós não diferimos de escravos. Está lá no livro de Gálatas. Não há diferença dos escravos para os herdeiros, vão continuar como escravos. Então, irmãos, não espere nada de Deus como escravo. Porque você só vai desfrutar como herdeiro quando você deixar, irmãos, de ser essa pessoa dependente das pessoas. Vocês estão aqui? Mas a irmã não veio. O irmão não veio. Por que eu vou fazer? Nunca você passou por isso, né? A fulano não faz porque eu tenho que fazer. Irmão, presta atenção nisso aqui. Quando nós atingimos uma maturidade, eu não dependo de ninguém, eu dependo de Deus. Amém, queridos? Então a gente vai cada hora mais nos fortalecendo diante da presença de Deus e entender que aquilo que eu faço para Deus faz bem para mim primeiro. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Aquilo que eu faço para Deus primeiramente faz bem para mim. Eu dirigi uma igreja, irmãos, lá em Ferraz de Vasconcelos, e tinha muitas pessoas, e uma família morava parede com parede com a igreja. E no dia da minha folga, eu não lembro se era quinta, se era quarta-feira, não lembro do dia da minha folga, tinha consagração lá na igreja. E eu saía daqui, pegava 2 ônibus para ir para Ferraz, chegava até lá, irmãos, abria a igreja às 7h30 da manhã, esperava até 11 horas e às vezes não chegava ninguém. Pergunta se eu deixei de orar. Se eu fechei a igreja. Não, irmão. Todos os dias eu estava lá da consagração. Tinha culto que não vinha ninguém, irmão. Eu já dei esse testemunho aqui. Eu fiquei 1 ano e pouco dirigindo a igreja lá e só vinha as pessoas muitas vezes de domingo. E aí tinha um bar na frente lá e era uma bênção. Eu dirigia o culto, eu orava, né? Dirigia. Primeiro chegava, eu limpava a igreja, limpava os banheiros, arrumava a igreja. Aí eu me apresentava, eu dirigia o culto, cantava os hinos da harpa. Eu só sabia 2 hinos. Aí eu cantava sempre os 2 hinos. E estava lá, irmãos. Aí Deus me dava graça, eu pregava. Na hora que estava fechando a igreja, aí vinha alguém lá e dizia: ô japonês, hoje a palavra foi da hora. Eu falava: meu Deus, copo de cerveja, copo de cachaça na mão. Às vezes vinha ajudar a fechar a igreja. Mais de 1 ano, quase 2 anos, irmão. Sem ninguém. Deus permitiu passar uma prova aqui. Não sei se o Dinho lembra dessa época aqui que a gente passou aqui. Que aí, tinha quase 100 e poucas pessoas. Fez assim, ó. Todo mundo foi embora. E Deus tinha me avisado antes. Aí ficou só eu, primo do Dinho, Juninho. Eu chorava no púlpito, ele chorava na porta. Aí ele dizia: pastor, eu estou vindo por causa do senhor. Eu tenho dó do senhor. Aí ele vinha chorar comigo.
Até meu pai e minha mãe da época ficou bravo comigo por causa da altura do som. Saiu todo mundo, irmão. Eu fiquei 1 ano sozinho. Aí eu ia lavar as cadeiras aqui fora, as pessoas falavam, não falei que ia fechar a igreja, eu estava lavando as cadeiras. Aí dizia, não falei que ia fechar, não falei que ia fechar. Eu falava, Deus, o que está acontecendo? Deus disse assim, você depende do homem ou de mim? E eu vinha para a igreja, chorava, Deus me dava palavra, pregava. Eu falava, meu Deus, que luta é essa? Que luta é essa? Mas, irmão, estava ali todo o culto, não arredava a pé. Quando fechou 1 ano certinho, Deus começou a enviar as pessoas de novo. Aleluia. Fala para o teu irmão assim, e aí, irmão? Vai continuar dependendo dos homens? Ou vai depender de Deus? Aleluia. Amém? Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Por mais que você se sinta, irmãos, muitas vezes você olha numa situação, desculpa a palavra que eu vou dizer, você fala assim, mas parece que eu estou sendo bobo, pastor. Ué, qual o problema? Deixa a pessoa pensar que você é bobo. Deus nunca vai pensar isso de você. Amém? Então, essa maturidade que você está tendo sobre a tua vida é para que você possa gerar filhos na fé e verdadeiramente você possa levantá-los. Amém, queridos? Fala para o teu irmão assim, você precisa ter graça de Deus para que as pessoas que estão à sua volta cresçam e se tornem futuros pais espirituais. Amém, queridos? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, irmãos, abre aí comigo. Malaquias. Não vai falar de oferta não, irmãos, fica tranquilo. Capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Versículo número 2 em diante. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, da qual vos prescrevi em Horebe, para todo o Israel a saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí aqui o que queria traduzir para a igreja aqui, só para ficar, né, de uma maneira mais clara aqui. Irmãos, a paternidade espiritual não quer dizer idade. Eu vou dizer aqui mais uma vez. A paternidade espiritual não quer dizer que o pai biológico ou o pai natural da terra, ou alguém mais velho, obrigatoriamente vai ensinar o mais novo. Vai ter momentos que alguém mais novo vai ter mais maturidade para ensinar alguém com mais idade. Vocês estão aqui, queridos? Aleluia. Vai ter momentos que os filhos, em sua maturidade espiritual, vão olhar para o pai e para a mãe, quem sabe seja biológico ou alguém mais velho, e vai dizer, meu irmão, está fora da Bíblia aí. Deus, ele quer que você ande assim. E quem sabe você vai pegar essa pessoa e vai dizer, eu vou orar com você, irmão, eu vou orar com você, minha irmã, eu vou te ajudar e a gente vai passar por essa junta aí. Isso é paternidade. É cuidar, abraçar, ter maturidade para que ajude outra pessoa a ser levantada. Amém, queridos? Fala para o teu irmão, não despreza ninguém, irmão. Isso pode ser uma criança. Deus pode estar usando, irmão. Amém? Eu digo isso, irmãos, na espontaneidade do Espírito. Então, se a gente não entende isso, a gente quer, né, achar que tudo é por ordem hereditária. Mas, irmãos, nem sempre é assim. Amém, queridos? Aleluias? Quem sabe tem jovem buscando aí, orando, se dedicando, se santificando, aprendendo, e tem uma maturidade muito maior de alguém aí, né, que já tem aí a sua idade avançada. E aí vai ter autoridade para repreender pessoas através do âmbito espiritual. Vocês estão aqui, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, presta atenção nisso aqui.
pode um jovem se levantar e repreender um pastor, pode repreender um obreiro. Tem autoridade de Deus para isso. Na paternidade espiritual, a gente entende que toda repreensão é para os filhos. E se tiver alguma coisa errada e repreender, e se tiver tudo dentro da palavra, irmão, nós temos que viver isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Pergunta para o teu irmão, tem humildade para isso? Irmão, tem que ouvir, discernir e dizer, eu errei mesmo, irmão, perdoa. Isso é bonito. Amém, queridos? Glória a Deus. Então a gente vai entender que na paternidade espiritual, o coração dos pais transforma e converte os filhos, e também vai ter coração dos filhos que vai converter o coração dos pais. Tranquilo, irmãos? Amém, queridos? Mas seja espiritual. Carnal, vai repreender e seu pai vai tomar um cascudo aí. Né? Então tem que ser no espírito, com zelo, entendendo, irmãos, com maturidade aquilo que Deus tem para as suas vidas. Quando você vai repreender alguém, irmão, se você for seus pais ou for alguém mais de idade, você tem que dizer, olha, com sabedoria. Né? Você vai lá e dizer, olha, eu preciso trazer algo que Deus tem nos colocado aqui na direção do Espírito, por zelo, por amor à sua vida, eu quero, né, estar te repreendendo nisso ou passando algo que está na palavra do Senhor Jesus. Amém, queridos? Porque as pessoas às vezes confundem, né, a paternidade e achar que pode falar de qualquer maneira, mas, né, a gente tem que entender que tudo tem que ter sabedoria e educação em nome de Jesus. Amém, queridos? Tá claro isso, irmãos? Amém? Vamos lá. Abra lá o Novo Testamento, irmãos, por gentileza. Abre em Filipenses, capítulo número 2. Diz assim, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores o quê? A si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E o verso 5 completa o quê? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança dos homens e reconhecido em figura humana. E olha que tremenda essa palavra. A si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte e morte de cruz. Amém, queridos? Então, o que a gente tem que entender? Que dentro da paternidade, irmãos, tem que ter o entendimento que eu preciso considerar sempre o meu próximo superior a mim. Amém, queridos? Vocês estão aqui, irmãos? Irmãos, quando a gente entende a vontade de Deus para nós, a Bíblia diz assim, vós que sois mau, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos. Pois qual é o pai que pedindo pão vai dar o quê para o filho? Uma pedra. Qual é o filho que vai pedir ali um peixe e vai dar uma cobra ou um escorpião? E Jesus fala assim, mesmo vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial. Sabe o que eu quero que os irmãos entendam dentro dessa palavra aqui, irmãos? Se nós temos, de uma forma natural, esse dom que Deus colocou, que é o amor, para nós abençoarmos nossos filhos, eu queria que os irmãos entendessem isso. Por mais que você fique chateado com um filho, com uma filha, do nada Deus traz um amor que você perdoa e você continua amando.
né? Por isso que muitas vezes a gente fala assim, parece que meu filho e minha filha faziam de bobo, porque eu fico bravo, daqui a pouco eu tô bonzinho de novo, e isso é um amor porque é um dom de Deus, é algo natural de nossas vidas. E mesmo nós sendo falhos, continuamos amando, o que Jesus fala ainda? No âmbito espiritual, irmãos, não pode ser diferente, tem que ser ainda muito mais elevado. Amém, queridos? Irmãos, eu estou falando algo que vocês não estão entendendo não, irmãos. Se você ama o seu filho, você tem que amar o teu irmão mais ainda no âmbito espiritual. Ah, não entendeu de novo, não. Irmãos, isso é muito complicado. Porque quando você vê a dificuldade de alguém, diz assim, nossa, fulano está doente, foi para o hospital, vamos orar. Mas se tem a pizza aí, continua comendo aí, irmão. Tá tudo normal, mas vamos orar. Agora, e se é seu filho? E aí, irmão? Continua comendo a pizza, tudo normal? E vamos orar? Não, se é seu filho, o negócio é diferente. Vocês estão entendendo? Então, amar o seu próximo e se compadecer é isso, irmão. Amém? É você entender e sentir a dor do teu irmão e orar com ele na mesma causa. É ter o mesmo sentimento. Você está feliz? Estou feliz. Está triste? Então a gente está triste junto. E a gente vai sentir essa dor e vai caminhar em oração junto e orar, irmãos, né? Da mesma maneira ou até mais intensiva do que se fosse seu próprio filho. E aí, irmãos? Vocês estão aqui? Quer fluir na unção de paternidade? Aleluia. Então, quando a gente entende isso aqui, irmãos, quando a gente entende que nós somos ainda naturalmente maus e damos boas dádivas aos nossos filhos, no âmbito espiritual, Deus nos dá graça para que possamos amar de uma maneira até superior a isso. Deus nos dá graça para que possamos amar de uma maneira até superior a isso. É você chegar no seu filho, na sua filha, e ver uma situação, quem sabe, e dizer, filho, filha, você precisa entender algo aqui também. Vamos fazer obra junto aqui, ó. Vai ter que abrir mão de algumas coisinhas para a gente poder abençoar alguém. E o filho, a filha, entender isso também. E caminhar de uma maneira que você possa até abrir mão de algo para você e para sua casa, para você honrar alguém. Aleluia. Vocês estão aqui, irmãos? Fecha um pouquinho os teus olhos aí. O pai deixa de comer para dar para o filho. O pai anda de sapato furado, mas tem prazer de ver o filho bem calçado. E na paternidade espiritual, irmãos, não é diferente, pelo contrário, tem que ser mais apurado em amor. Isso tem que ser mais ainda, né, acrescentado em graça. Na paternidade espiritual, o Senhor me dá a sua graça para que eu ame como Ele ama. Para que eu possa verdadeiramente zelar e viver da maneira que Ele espera que eu possa viver essa unção de paternidade. Então eu gostaria que você pudesse, irmãos, pedir ao Espírito Santo que a genuína conversão aconteça dentro do nosso interior. Para que a gente entenda a responsabilidade de sermos igreja. Aleluia. Nós precisamos, queridos, instruir nossos jovens, nossos filhos, que quem sabe os nossos filhos pequenos vão chegar no momento e dizer assim, papai, mamãe, sabe o Danone que a gente comprou agora, que eu gosto tanto no mercado? A gente acabou de passar por um lugar ali, eu queria tanto abençoar aqueles meninos ali, ó. E esse coração ser voltado para que verdadeiramente ele possa ali, né, entender qual é a vocação do Espírito. Nós precisamos viver, irmão, segundo o verdadeiro evangelho do Senhor em nossas vidas. Porque quando a gente vive a paternidade, a gente vive para os outros mais do que para nós mesmos.
deixando nós sermos egoístas e vivendo para nós, nós vamos viver para o próximo. Porque pai é isso, irmão. Casou, teve filho, não vive mais, vive para os filhos. Quem é pai e mãe sabe disso. E quem não é, só vai saber disso quando tiver seus filhos. Aleluia. E na paternidade espiritual é isso que Deus espera de nós. Que nós oremos pelos nossos próximos, que oremos pelas famílias, que oremos pela igreja, muito mais do que nós oremos por nós mesmos. Que nos preocupemos com a causa dos nossos irmãos. Que esse amor genuíno flua de nossas vidas, para que a gente possa viver, irmãos, essa unção de paternidade. Porque nós não podemos negligenciar o amor para a formação daqueles que serão os futuros pais na fé. Aleluia. Aleluia. Pastor, mas é uma dificuldade, mas Deus te dá graça. Porque essa é a vontade do Pai. Que ameis uns aos outros como a ti mesmo. Esta é a vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai. Sabe quando alguém olhar para você e ficar, sabe, constrangido. Constrangido. Quando a igreja viver esse nível de unção, irmãos, não há quem impeça. É nesse amor que constrange que Deus cura paralítico, cura canceroso, levanta cadeirante. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Eu queria que você, nesses poucos minutos agora, em alguns segundos, orasse e dissesse assim: Senhor, me traz maturidade espiritual. Porque existe uma igreja morrendo, o povo lá fora morrendo, que precisa de mim. Ore, queridos. Aleluia. Irmãos, minha esposa e meus filhos conhecem meu coração. Você quer me ver feliz, irmão? Não faz um bolo só para a tua casa e me chama, não. Faz um bolinho mais simples e faz para a igreja. Não precisa ter churrasco, não. Come todo mundo pão com manteiga, mas todo mundo come. Minha família sabe disso. O meu coração é esse. Se é para se alegrar sozinho, não é alegria. Mas se eu puder me alegrar com os meus irmãos, então eu me alegro diante da presença do Senhor. Se preferível for eu te dar o meu pedaço para você, eu com prazer eu vou te oferecer. Esse é o meu coração. Imagina, você tem vários filhos, vê um filho se divertindo e o outro lá sofrendo. Qual pai que vai gostar disso? O pai vai ficar feliz de ver todos os filhos juntos e se alegrando. Esse é o coração do nosso Pai. Sejamos um.
Que possamos aprender, irmãos, viver em unidade. Quebre as indiferenças. Perdoe. Ame. E é essa unção que Deus espera que nós possamos nos mover.